Um inocente calado, um culpado livre, um governador que lava as mãos, um povo que escolhe. E no meio da praça, a pergunta que ecoa pelos séculos: que farei de Jesus chamado Cristo? Diante do Filho de Deus, irmãos, todos tomam uma posição. Todos apresentam uma resposta. E na pregação de hoje, nós vamos falar sobre 3 respostas que uma pessoa pode apresentar diante do Filho de Deus. Vamos nos basear no texto lido pelo irmão Mateus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, desde o versículo 11 até o versículo de número 23. Vamos falar sobre a primeira decisão que uma pessoa pode assumir diante do Filho de Deus. É a postura de neutralidade, que foi justamente a postura de Pôncio Pilatos. A narrativa nos conta que Jesus foi posto diante de Pilatos, mas na verdade era o contrário que estava acontecendo. Era Pilatos que estava sendo posto diante de Jesus. Pilatos pensou que estava julgando Jesus, mas na verdade era o Filho de Deus que estava conduzindo esse julgamento, porque os segredos do coração de Pilatos estavam sendo expostos. Um governador não pode julgar o Rei dos Reis. Conto uma ilustração para que entendamos isso. Uma antiga história conta que um visitante do Museu de Louvre se aproximou do famoso quadro da Mona Lisa. Contemplou rapidamente aquele quadro e disse: eu não vejo nada demais. Parece uma pintura qualquer. Não justifica todo esse alvoroço para ver essa pintura. Quando esse visitante falou isso, o guarda do museu calmamente respondeu: Senhor, esse quadro que você está vendo não pode ser julgado. Ele já foi julgado pelo tempo e pela história. Na verdade, esse quadro julga você. Qual a moral dessa história? Quem contempla a Mona Lisa e diz que é uma imagem qualquer, não está julgando a Mona Lisa. Está falando mais dele mesmo. Está demonstrando que ele não consegue enxergar beleza em lugar algum. Ele não entende de arte. De modo semelhante, Pilatos, em sua arrogância, pensou que estava julgando Jesus. Mas, na verdade, as ações que Pilatos fez diante de Jesus acabaram trazendo julgamento sobre ele mesmo, de modo que ele foi julgado. Mas o fato histórico é o seguinte: Jesus foi posto diante de Pilatos, diante do governador, e Pilatos perguntou para o Senhor Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Ou em outras traduções dizem: o Senhor está dizendo isso. E essa frase precisa ser bem entendida. Porque quando Jesus diz assim, tu o dizes, ele não está querendo se livrar, como quem estivesse dizendo o seguinte: é você que está dizendo isso, não sou eu, não é essa a ideia. Quando Jesus diz assim, tu dizes, você está dizendo que eu sou o filho, que eu sou o rei dos judeus, ele está querendo dizer o seguinte: eu não preciso dizer de novo que sou o rei dos judeus, porque essas palavras já saíram da sua boca. Você falou que eu sou filho de Deus. Essas palavras já acabaram de sair de você, então eu não preciso confirmar novamente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou sim o rei dos judeus, e as suas palavras confirmam isso. Você não colocou uma interrogação?
tira essa interrogação. Essas palavras estão na sua boca. Sou sim o rei dos judeus. Foi um tremendo ato de coragem da parte de Jesus. Foi arriscado o que Jesus fez. Quem afirma debaixo do poder romano ser um rei, sendo que o rei já é César, arrisca a sua própria vida. Põe a sua vida em xeque. E Jesus não apenas disse sim, um sim comum. Ele usou as próprias palavras que saíram da boca de Pilatos para dizer que era o rei dos judeus. Em seguida entraram os acusadores. E os acusadores apresentaram acusações gravíssimas contra Jesus. Jesus ouviu todas as acusações e não disse nada. E Pilatos o questionou: você não vê quantas acusações graves são feitas contra você? Você não vai se defender? Jesus não deu uma palavra. Silêncio total. E esse silêncio de Jesus nos lembra de uma escritura, nos lembra de um texto do Antigo Testamento, o famoso Isaías 53, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus se identifica com o servo sofredor do livro de Isaías, que leva em seu corpo o pecado e as transgressões de muitos para conceder perdão. Jesus permaneceu em silêncio e isso impressionou muito Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que Jesus foi entregue por causa da inveja dos líderes religiosos. Ele tinha ciência de todas essas coisas, mas ele também sabia que se ele absolvesse Jesus, ele ia ter problemas. Se ele absolvesse Jesus, os fariseus e os líderes religiosos iriam denunciá-lo a César, que era o patrão de Pilatos. Pilatos iria perder o seu emprego, perder o seu salário, perder as suas regalias, perder o seu poder, perder o seu nome. Seria arriscado livrar Jesus. O seu emprego ficou ameaçado. Então Pilatos decidiu lavar as mãos. O grito da multidão também o pressionou. Pilatos olhou para a pressão popular, mas olhou muito mais para os seus privilégios. Então ele preferiu assumir neutralidade. Muitas pessoas hoje em dia são como Pilatos. Admiram Jesus, gostam dele, acham que ele é bacana, acham que ele promove a paz, acham que ele, de fato, é amoroso, é bom. Mas essa neutralidade é falsa. Quando uma pessoa diz assim: eu acredito que Jesus é bom, eu admiro ele, mas não entrego a minha vida a ele e também não blasfemo contra ele, essas pessoas estão pensando que estão neutras na história, mas a neutralidade não existe. Se você diz: eu não sou nem do time de Jesus, nem jogo contra, você já está jogando contra. Não tem como você assumir neutralidade diante do Filho de Deus. A indecisão é decisão. Neutralidade é rejeição. Se você se manter neutro, não entregar a sua vida a Cristo, mas também não blasfemar contra Ele, a sua neutralidade é rejeição. Pilatos decidiu ficar neutro nessa história e acabou rejeitando o Filho de Deus. Mas por que muitas pessoas preferem ficar neutras? Preferem não entregar suas vidas ao Filho de Deus, mesmo admirando Jesus? Por que isso acontece? Porque elas pensam nos seus privilégios. Elas pensam no que podem perder.
Pilatos pensou: se eu absolver Jesus, posso perder o meu emprego, posso perder o meu salário, posso perder meus privilégios, minha regalia, meu poder. Então eu não vou absolver Jesus. De modo semelhante, muitas pessoas hoje não entregam a vida a Jesus porque pensam: talvez eu perca amigos, talvez eu perca prestígio, talvez eu perca dinheiro, talvez eu perca liberdade, talvez eu perca algumas coisas que eu acho que são confortáveis para mim, ou que são necessárias para mim. E eu não quero perder essas coisas. Eu não quero me desvencilhar dessas coisas. Então eu prefiro manter a neutralidade. Eu nem blasfemo contra Jesus e também nem entrego a minha vida para Ele, porque entregar a vida para Cristo custa. E muitas pessoas não querem esse custo. Se você se encontra nesse time da neutralidade, saiba que a neutralidade não existe. A neutralidade é rejeição. Você está rejeitando o Filho de Deus. A postura de Pilatos, ou seja, a postura de rejeição disfarçada de neutralidade, é a primeira resposta que você pode apresentar diante do Filho de Deus. Mas não é a única. Gostaria que agora tirássemos os olhos de Pôncio Pilatos e contemplássemos a multidão barulhenta que estava ali, que acabou pressionando Pilatos e que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Agora vamos voltar os nossos olhos para essa multidão. Porque é a partir da postura dessa multidão que podemos aprender sobre a segunda decisão que uma pessoa pode apresentar diante do Filho de Deus. Qual é essa segunda decisão? A segunda decisão é uma decisão de rejeição explícita. Em pleno dia de Páscoa, nesse dia, havia o costume de conceder anistia a um dos prisioneiros. E a pessoa agraciada com essa possibilidade de liberdade foi Barrabás. A Bíblia diz que Barrabás era um prisioneiro bem conhecido, era assassino e revolucionário. Ou seja, era uma pessoa que fazia montins, estimulava o povo a pegar em armas para derrubar o governo. Esse era Barrabás. E ele também já tinha cometido homicídios. Barrabás estava condenado a morrer na cruz junto com 2 rebeldes naquele dia. A cruz dele já estava preparada. Ele iria morrer. Ele ia sair da cadeia para a cruz, para ser crucificado com mais 2 rebeldes. Mas aí apareceu uma chance dele escapar. Pilatos o chamou. Quando Pilatos o chamou, colocou ao lado de Jesus. Agora aquela multidão barulhenta via 2 homens. Pilatos perguntou quem o povo preferia. Os judeus foram confrontados a preferir um delinquente ou preferir o santo de Deus. Eles escolheram Barrabás. Condenaram o inocente e pediram liberdade para o culpado. Sabe qual é o significado do nome Barrabás? O significado do nome Barrabás é filho do pai. Bar, que significa filho, em aramaico, e Aba, que significa pai. Barrabás, filho do pai. E a partir dessa informação, podemos dizer que a multidão poderia escolher Barrabás, o filho do pai, que desejava restaurar Israel pela violência, ou poderia escolher Jesus, o filho do pai, que queria restaurar Israel através da paz. Mas eles escolheram Barrabás. Então Pilatos perguntou: o que farei de Jesus então? O povo gritou: crucifica-o. Veja, segundo a jurisdição do Império Romano nos dias de Jesus, quem cometia crimes de lesa pátria, crimes contra o governo,
crimes que colocavam em xeque a autoridade do rei, a autoridade de César, quem se declarava rei, ou montavam um montim para derrubar o governo, algo parecido. Essa pessoa poderia ser punida de 3 maneiras. A primeira maneira era o exílio. Conversavam seriamente com essa pessoa e diziam o seguinte: olha, a partir de hoje você está proibido de tocar, quer dizer, de voltar a pisar em Israel. Você tem 24 horas para sair de Israel, viajar para qualquer lugar do mundo e nunca mais voltar. E se você pisar aqui de novo, nós matamos você. Essa era a primeira punição, a punição do exílio. Que poderiam também colocar uma pessoa numa ilha isolada, como aconteceu com João, que acabou preso em Patmos. Então essa é a primeira punição que poderia ser aplicada a Jesus ali, pensando nesses crimes de lesa pátria. A segunda punição que poderia ser aplicada a Jesus era também muito severa. Lançar Jesus na arena junto com as feras. Colocava Jesus numa arena com um monte de leões e ele teria que se virar a brincar com os leões. Seria uma morte rápida. Não duraria minutos para ela acontecer. Os leões famintos comeriam a vítima rapidamente. Mas a terceira punição que Jesus poderia ser submetido seria a punição de crucificação, que era a mais severa de todas. Que era uma morte lenta. Uma morte terrível. Ser crucificado é uma morte terrível. Uma morte na qual a pessoa ficava crucificado de 6 até 3 dias, sofrendo, agonizando em dor, sofrendo para respirar, com os braços estendidos, com a caixa torácica muito pressionada, além dos açoites que recebia antes. Era uma morte realmente terrível. E qual foi o tipo de morte? Qual foi o tipo de punição que o povo de Deus escolheu para Jesus? Não foi o exílio, para ele ficar afastado. Eles não pediram isso a Pôncio Pilatos. Eles também não pediram para Pilatos lançá-lo às feras. Eles pediram a crucificação. A morte mais terrível de todas. Morte lenta. O povo não escolheu a crucificação somente porque era a morte que ia causar mais sofrimento, mas também por causa do significado teológico de ser pendurado no madeiro. No livro de Êxodo, capítulo 21, dos versículos 22 a 23, diz assim: se um homem culpado de um crime que merece morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então a lei já dizia: quem for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então qual foi a morte que os judeus escolheram para Jesus? Crucificação. Porque nós queremos também mostrar para todos que esse homem que está sendo pendurado no madeiro não é somente alguém que afrontou César, mas é um amaldiçoado por Deus. Essa foi a morte escolhida para Jesus. Agora, perceba como aconteceu essa rejeição. O povo rejeitou Jesus porque os principais sacerdotes estimularam o povo a dizer crucificam. Aquele povo que estava ali, nem todos eram de Jerusalém, nem todos eram de Israel. Era época de Páscoa, muitas pessoas vieram de muitos lugares diferentes. Pessoas que nunca viram, talvez, Jesus na vida, que estavam chegando ali. Jerusalém tinha muitas pessoas de fora. Então eram pessoas que não sabiam muito bem da situação. Pessoas que não conheceram Jesus de perto para tomar uma decisão a respeito dele. Essas pessoas simplesmente creram na palavra de terceiros e tomaram uma posição diante do Filho de Deus. A posição foi preconceituosa. Eles não examinaram bem o caso. Eles não chegaram perto para conhecer Jesus.
Eles simplesmente creram na palavra de terceiros. Os líderes religiosos, essas pessoas estão dizendo que é para dizer crucificam, eles começaram a gritar crucificam. Eles foram movidos pela massa, mas sem examinar a pessoa de Jesus, sem conhecer Jesus, sem ver de fato quem ele é. Eles simplesmente foram movidos pelo momento e pela opinião de terceiros. De modo semelhante, muitas pessoas, hoje em dia, rejeitam Jesus fortemente sem conhecê-lo. Muitas pessoas se voltam contra Jesus, rejeitam Jesus, não querem saber dele, têm uma posição resoluta e forte de rejeição contra ele, mas com base no que terceiros informaram para ele, com base em uma experiência, com base em um vizinho que diz que levava o nome de Cristo, mas era ruim para a família dele. Então, com base nessas coisas, muitas pessoas rejeitam o Filho de Deus, sem conhecê-lo primeiro, sem se aproximar dele. E se você é uma dessas pessoas que rejeita abertamente o Filho de Deus, eu convido você a conhecê-lo. Convido você a aceitá-lo, a se aproximar da sua palavra e da sua graça. Porque se você se aproximar de Jesus sem preconceitos, sem considerar a opinião de terceiros, mas procurar conhecê-lo a partir de sua palavra, você vai se surpreender com quem Jesus é. Agora nós vamos apresentar a terceira decisão que uma pessoa pode tomar diante do Filho de Deus. Mas para entendermos essa terceira posição, precisamos tirar os nossos olhos da multidão barulhenta e agora olhar para Barrabás. Barrabás era assassino e rebelião. Ele estava condenado à morte por causa dos seus pecados, como eu bem informei. A sua cruz já estava preparada, mas de modo surpreendente, Barrabás foi liberto da condenação porque Jesus assumiu a cruz dele. E é justamente aqui onde o cerne do Evangelho se revela. Um pecador insolente como Barrabás foi salvo pela morte do Filho de Deus. Aí agora você percebe por que Jesus não se defendeu diante do tribunal. Sabe por que ele ficou em silêncio durante o tribunal? Ele ficou em silêncio porque se Jesus se defendesse ali diante de Pilatos, dizendo, olha, não, esses líderes religiosos estão mentindo, é tudo um bando de invejoso. Eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Eu nunca lutei contra César, eu nunca quis fazer nenhuma rebelião, nada disso. Examine bem o caso. Olhe com carinho Pilatos. Sabe o que Pilatos ia fazer? Ia soltar Jesus, ou ia postergar o caso dele. Diz, ok, hoje você não será julgado, depois você apresenta a sua... Aí o que iria acontecer? Naquele mesmo dia, Barrabás ia para a cruz. Naquele mesmo dia, Barrabás ia morrer. E sabe por que Jesus ficou em silêncio durante o tribunal? Porque ele queria salvar Barrabás. Ele não queria que Barrabás fosse para a cruz. Ah, mas Barrabás era um rebelião. Barrabás era um assassino. Jesus amou Barrabás e disse, não quero que Barrabás vá para a cruz. É rebelião, é assassino, Jesus morreu na cruz por Barrabás. Por Barrabás. Como pode Cristo amar um pecador? Como pode Cristo morrer na cruz por um assassino? Você não faria isso, mas ele fez. Ele fez isso não para que Barrabás continuasse vivendo do mesmo jeito, mas para que fosse impactado por esse amor de modo tão profundo que ele repensasse toda a sua vida, toda a sua história e passasse agora a ter uma nova vida com base nessa entrega do Filho de Deus. É aqui onde vemos o terceiro tipo de postura diante de Cristo. É a postura de um pecador liberto pela condenação de Jesus. Então você pode ser uma pessoa que assume falsa neutralidade,
dizendo: eu nem blasfemo contra Jesus, nem o aceito. Você pode ser a pessoa que o rejeita veementemente, ou você pode ser a pessoa que se reconhece como um pecador e que escapa pela crucificação dele. A lei de Moisés disse que quem morrer pendurado no madeiro é amaldiçoado por Deus. Jesus morreu sob o madeiro para nos livrar da maldição que deveria cair sobre nós. No seu corpo, Jesus levou os nossos pecados. Ele não apenas levou os pecados de Barrabás. Ele não apenas amou Barrabás e carregou a cruz de Barrabás. Jesus carregou a nossa cruz para decretar a nossa liberdade. Barrabás saiu ileso, não foi? Quem foi para a cruz? Jesus. E Barrabás? Saiu ileso. Barrabás foi liberto pela crucificação e pela morte de outro. É nessa cena onde aprendemos o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de salvação de pecadores. Uma mensagem que diz: você não merece, pelos seus méritos, pela sua vida, pela sua história, por quem você é, você não merece a graça de Deus. Você não merece o amor de Deus. Mas Jesus Cristo foi lá e morreu na cruz por você. Ele fez isso. Morreu na cruz por você para decretar a sua liberdade. Para que agora você viva pensando: como é que eu vou viver daqui para sempre, daqui para frente, já que o Filho de Deus morreu por mim? E aí a nossa vida acaba sendo transformada por isso. Para concluir, diante de Jesus só existem 3 decisões possíveis: a de Pilatos, que lava as mãos; a do povo, que grita crucifica-o; ou a de Barrabás, que sai livre por causa da cruz. O Evangelho é pregado para formar pessoas como Barrabás, neste sentido. Pessoas que escapam, não pelos seus méritos, mas por causa da cruz de Jesus, mas por causa da morte dele. Qual é a decisão que você vai tomar hoje, diante do Cristo que fala por meio de sua palavra aqui agora? Você continuará com a sua neutralidade, que é uma falsa neutralidade? Você continuará rejeitando Jesus explicitamente? Ou você quer escapar pela crucificação do Senhor Jesus? Se você deseja receber essa bênção do Evangelho, estamos aqui disponíveis para conversar, para que, de fato, o Evangelho participe mais intensamente da vida de todos nós. Que Deus nos abençoe.